Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paulistas, município de Bofete, Fazenda São José. Eu estou aqui com a criadora Cláudia Fernandes. Ovinocultura de corte é o tema de hoje. Cláudia, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para contar essa história e a história do trabalho que você vem desenvolvendo. Eu que agradeço o convite, Luciano, para poder participar. Cláudia, você é zootecnista de formação, né, já teve aí a oportunidade, né, de passar pela academia, fazendo inclusive a graduação, mestrado, doutorado. Mas como é que veio a ovinocultura na sua vida? Veio antes ou depois da graduação? Como é que foi essa história na ovinocultura? Nossa, veio antes, viu, Luciano? Meu pai ganhou de um amigo umas 10, 15 ovelhinhas deslanadas e tal, e foi aí que começou. Elas foram aumentando, aí resolvemos colocar um carneiro de carne em cima e foi só... Começou a desenvolver. Ainda na adolescência, acompanhando seu pai aqui, veio vendo já, no início, um rebanho meio que hobby, né? Meio... Era para consumo próprio. Só para consumo próprio. E aí a coisa, vamos investir, vamos fazer um negócio mais voltado. Ficamos sócios das Pacos. Das Pacos já lá atrás, Então já está aí também no associativismo acompanhando há bom tempo, né? E vocês vieram desenvolvendo, então nessa época já com o viés comercial, já começaram a ter um foco para desenvolver um rebanho mais comercial? Sempre voltado pensando na carne, a gente já via, né, esse mercado. Então, antes de você pisar lá na graduação na academia, você já foi levando essa experiência e o gosto pela ovinocultura aqui. Já tinha esse gostinho, sim. Aí, você fez zootecnia lá na Unimar, Universidade de Marília. A Universidade de Marília tem uma tradição na ovinocultura, com trabalhos, né, desenvolvidos, com estrutura. Como é que foi essa experiência lá na graduação? Foi muito boa, me ajudou bastante. Na minha época ainda não tinha aqueles barracões de confinamento, nada, um curralzinho só. Mais simples. Mais simples. Mais modesto, né, no tema. Sim. Mas o professor Cledson tal me inspirou bastante, estimulou bastante os alunos na nossa época, na graduação. E depois na pós, mestrado, doutorado, você também focou na área ou foi para outra área? Aí fiquei com o pezinho na ovelha. Que temas você explorou aí no mestrado, doutorado? No mestrado a gente até fez aqui, avaliamos o rebanho, manejo, né, nutricional. Usando o rebanho aqui mesmo na fazenda? Bacana, bom demais. Dados aqui, foi muito legal. E a pós, eu acabei fazendo lá na faculdade mesmo, o experimento. Lá no doutorado. E também no tema... Com ovinos, mas mais na parte de comportamento. Na parte de bem-estar e comportamento. Cláudia, essa oportunidade que você teve, obviamente, de estar na academia, né, te possibilitou aí também ter um outro horizonte, um outro olhar, né, mais profissional, mais técnico da atividade. Que desafios você vê na ovinocultura, no dia a dia? Você está aqui na fazenda hoje, conduzindo a ovinocultura de corte, é você, né, o seu colaborador, os cães aqui que te ajudam no dia a dia, a gente vai ver daqui a pouco o seu manejo aqui. Mas como é que tem sido para você esse desafio? Ou se existem, que desafios são esses que você enxerga na ovinocultura de corte? Eu acho que a ovinocultura de corte, até hoje, né, desde a época que a gente começou, ainda tem o problema da cadeia, né, organizar a cadeia comercial, né, ainda tem a demanda, mas ainda não tem a produção suficiente, mas eu acredito que a ovinocultura é uma alternativa. Eu não digo que precisa ser a atividade principal da propriedade, mas ela pode diversificar, né, otimizar o funcionário, diversificar mais uma renda, mais uma renda para a propriedade. E você teve essa oportunidade, né, de continuar na atividade, seu esposo também está na atividade, trabalhando aí genética principalmente, né, o William de França, um abraço, Chico, vamos estar lá visitando essa semana para conhecer esse trabalho. Mas você, no caso, sempre preocupada com a produção de carne. Nós estamos aí num dilema, né? De um lado a gente tem um mercado demandando cordeiro, falta cordeiro no mercado, do outro lado os produtores que muitas vezes não ampliam, né? Porque tem essa dificuldade da comercialização. Onde é que você vê esse gargalo? Na sua opinião, o que nós precisamos fazer para sair dessa enroscada que nós estamos aí? Eu acho que a primeira coisa é tentar unir, né? Unir as forças, talvez. A associação, como a gente já fez, eu trabalhei logo que eu me formei, montei uma associação lá em Paranapanema. Montei um grupo trabalhava pelo Sebrae, um grupo como consultor do Sebrae? Do Sebrae. Bacana. Que a gente conseguiu comprar resíduo da cooperativa. Que época foi isso? Que ano que você trabalhou lá? Foi 2009. 2009, trabalhando na organização de produtores nessa região? Nessa região. Paranapanema, Botucatu, no entorno? Aqui, Bofete. Como é que foi a experiência?
Foi muito boa, É gratificante. Esse grupo ainda tá? Alguns, poucos, né? Aí depois acabou a assessoria do Sebrae, problema de mão de obra, muitos desanimaram. São Paulo tem uma característica da competição do uso da terra. Nós temos uma terra extremamente valorizada no estado de São Paulo, cana-de-açúcar, eucalipto, soja, laranja, né? Tem diversos, amendoim, nós temos diversas culturas que competem, né, com esse custo de oportunidade, né? Como é que você vê esse cenário, né? A ovinocultura entremeada dentro dessas diversas atividades, tanto na agricultura quanto na pecuária, o gado de corte, o gado de leite, como é que você vê isso? Eu acho que a ovinocultura é interessante para ficar nas áreas assim, próximas, nem, você não vai plantar eucalipto, né? Do lado da casa, do lado da casa, né? Tem algumas áreas que não tem como você entrar com essa atividade. Aí a ovinocultura, eu acho que ela caberia bem nesse modelo. Nesse modelo. Perfeito. Diversificando. Você tem focado aqui um trabalho, a gente vai daqui a pouco visitar e ver, inclusive, manejo, ver o espaço, que é trabalhar com foco na ovinocultura a pasto, né? Nós sabemos aí desse desafio, verminose, né, organizar a pastagem, tratar a pastagem como cultura, né, manejar esses animais. Como é que tem sido esse desafio? Desde o início você teve esse foco de trabalhar a ovinocultura a pasto? Sim, sempre pensando, né, em ter um custo viável, né, para a atividade. A única coisa que eu uso a pastagem que tem, assim, eu não consegui até relação por ser da família, tem né, outros problemas. Claro. Então eu consigo. Que é o que já estava implantado, né? Na verdade, você já tinha aqui o gado de corte, tinha os equinos, né, com a pastagem adequada a essas espécies, e você veio com a ovinocultura ocupando esse espaço. Sim. Mas estão indo bem, a gente vê. Daqui a pouco nós vamos poder mostrar aqui o score corporal dos animais. A gente já esteve dando uma olhada aqui na área para entender até como a gente ia fazer essa visita, mas os animais estão muito bem adaptados. Sim, né? Muito bem. E até eu tenho braquiária de Cumes, que tem um mito, né? Que a gente acha que, não, eu comprei uma propriedade, vou tirar toda a braquiária. Não necessariamente, tem como se adaptar. E, né, os animais mais jovens que são mais susceptíveis à fotossensibilização tem como... É adaptar de fato os animais, né? Sim. Mas a ovinocultura a pasto, na sua opinião, é viável? A ovinocultura é possível? É viável. Está comprovado para você que no seu modelo funciona bem. Sim. Fazendo, né, rotacionando a pastagem, podendo adubar. Tem que ter pasto de qualidade em quantidade, né? Não dá para falar que tem a ovinocultura a pasto se você não tem comida, isso, né? Porque nem a minha passagem não é a que eu gostaria de ter, assim, ideal para ovinos, mas como eu não tenho uma lotação muito alta, eu consigo manter bem elas. Perfeito. Bom, nós vamos conhecer mais detalhes aqui dessa visita, Fazenda São José, aqui no município de Bonfim, com a zootecnista Cláudia Fernandes, entender mais esse espaço da ovinocultura, a organização dos espaços, a utilização de áreas que já eram utilizadas para outras espécies de animais e que hoje estão aqui com a ovinocultura. Nos acompanhe nessa visita, tem bastante informação, muita coisa interessante para você que é ovinocultor e apreciador da raça. Vamos lá para conhecer? Vamos. Bora lá para conhecer mais detalhes aqui. Bom, Cláudia, tem um trabalho que você vem desenvolvendo aqui, que é o manejo reprodutivo. Você adaptou o manejo reprodutivo à sua realidade, ao formato e à sua necessidade, né? Sim. Como é que é esse trabalho? O que você tem desenvolvido aqui? Bom, aqui eu faço estação de monta de 3 a 4 no ano, dependendo da chuva, estado corporal das ovelhas. Perfeito. Que me ajuda a otimizar, né, o barracão. Então você divide em grupos de monta? Eu faço grupos de lotes 30 a 40 ovelhas por vez. E é bem legal, que aí na segunda monta já tem ovelha que desmamou e tem ovelha que eu consigo tirar. Então você acaba tendo durante o ano, você tem ovelha parida, ovelha desmamando, ovelha que está em gestação. A gente sempre tem as categorias diferentes dentro do rebanho como um todo, né? Sim. Te permite cordeiro em épocas diferentes também? Também. Isso para mim é uma vantagem. Tem tido um bom resultado? Tem tido um bom resultado, viu? Quanto tempo de monta normalmente você faz nesses grupos de monta? 45 dias. Uma boa fertilidade nas fêmeas? Tem conseguido? Monta natural? Monta natural. Que relação macho-fêmea você tem utilizado? 1 para 35. 1 para 35. E aí eu só coloco o macho à noite também para não desgastar. Okay. Tá. Quer dizer, as fêmeas ficam a pasto, o reprodutor na baia, à noite, a hora que prende, que ele tem o contato com a fêmea. Fica junto com as fêmeas. Tem tido uma boa fertilidade, um bom resultado aí? Tem tido um bom resultado de prenhez. Você tem utilizado algum marcador, por exemplo, o buçal, tinta marcadora? Como é que é esse manejo que você faz? Eu coloco a tinta pó xadrez, com óleo de cozinha usado, um pouquinho de água, faz aquela pasta, né? Ok. Aí a cada 2 dias a gente
troca. Vai mudando a cor. Aí eu mudo, a cada 15 dias muda a cor. Tá. E a cada 3 dias tem que estar dando uma reforçada. Ainda mais em época de chuva, né? Senão... Isso é importante para você poder estar conduzindo e poder ter, anotando e marcando as fêmeas que eventualmente... Identificando as que não estão entrando no cio, né? E utiliza depois ultrassom para fazer confirmação, alguma coisa ou não? Utiliza. Então você tem um manejo dividindo lotes de monta, né? Organiza as fêmeas com reprodutor, uma relação para 35, utilizando, né, o marcador e fazendo ultrassonografia. Quer dizer, ter ferramentas para ter um bom trabalho de reprodução, né, Cláudia? Sim, isso ajuda bastante. E você está conduzindo esses animais totalmente a pasto, né? Quer dizer, como é que está essa preparação das fêmeas antes da monta, né? Que score corporal, como é que você tem conduzido isso? O score corporal, tudo acima de 2,5. Acima de 2 não adianta querer colocar ovelha magra, né? Claro. Para parir, que só desgasta mais. Aí já aumenta os índices também de verminose e tal. Então, com certeza. Assim, tá, condição corporal. É um critério para você estar colocando as ovelhas em monta, você avalia essa condição? Sempre avalio a condição corporal, famacha. Só entra quem tá dentro do seu critério. Só dentro do meu critério. Não atendeu, vai voltar até que ela consiga ter uma... Você tem trabalhado, além da verminose, algum outro critério de seleção? Você tem adotado aqui algum trabalho de seleção? Peso verminose, peso a desmama também. Desmamou o cordeiro fraco, eu já descarto. Mas nós temos a nossa máquina de produzir cordeiro, que é a ovelha, né? Quer dizer, ela para produzir, então, essa relação quilo de cordeiro desmamado por ovelha é importante, né, Cláudia? Muito importante. Tem sido o seu critério também. Ela tá gastando a mesma coisa que a outra, né? Claro, momento seu passo, momento seu sal. Exatamente. Então ela tem que, né, ser uma troca. E nessa condição você acaba avaliando também, uma vez que você está avaliando, né, essa relação quilo de cordeiro desmamado por quilo de ovelha, você acaba concomitantemente fazendo uma outra avaliação que é a habilidade materna, né, e produção de leite, né? Com certeza. Porque ela tem que exprimir essa condição para desmamar um cordeiro pesado, né? Quer dizer, aí acaba que você seleciona essa ovelha nessa condição. Com certeza. O peso ao desmame é visível, assim. A ovelha ruim de leite dá o cordeiro barrigudinho, leve. Não sai do lugar, né? Aí já vai para descarte. Nem coloca em monta daí. Já vai para descarte, para abate, né? Ok, claro. Não passar é importante. Sim, isso é importante também. Muito. A gente tem que ter ética, né, Cláudia? O que a gente não quer pra gente, não quer pro produtor. Verdade, né? Quer dizer, não serviu no seu critério, animal que tá lá com problema de verminose, não tem resistência à verminose, uma fêmea que não produz leite ou que tá com o peito perdido, etc. É gancho, né? Quer dizer, vai para abate pra gente ter cada vez mais uma ovinocultura com animais de alta qualidade em qualquer criatório, né? Com certeza. Que bom, parabéns aí pelo seu, né, essa preocupação que você tem. E fica aí, né, esse recado para os produtores. Trabalhar com ética, né, com responsabilidade, o que a gente não quer pra gente, a gente não vai encaminhar para outro produtor, né, uma fé, descarte, pode vender, pode comprar, um cara que está começando, começar, principalmente o que está começando, começar certo com animais de qualidade. Senão já desanima, né? De cara, né, já começa a ter resultado ruim, né? Claro, a gente está aqui num espaço, né, onde você tem mantido os animais aqui, nós estamos aqui com um lote de cordeiros aqui. Como é que tem sido esse trabalho que você tem desenvolvido aqui, especificamente com o lote de fêmeas paridas? Logo que as fêmeas parem, ela fica até 10 dias com os cordeiros lá embaixo, na outra instalação, fica com a mãe, e depois dos 10 dias eu faço um medicamento preventivo para o Bicox, né, nos cordeiros, vermifugo a mãe, subo com elas. Aí elas passam para essa instalação aqui? Elas passam para essa instalação. Aí os cordeiros ficam, durante o dia ficam presos, e a mãe vai para o pasto. Eu faço a mamada controlada aqui, então. Faço a mamada controlada, que me ajuda bastante. Primeiro que me ajuda a controlar, não tenho problema com verminose, e a fotossensibilização também. Porque esses cordeiros, se deixar no pasto, agora dá problema. Claro, com certeza. Está muito jovem para estar podendo ir ao pasto braquiário, que é o caso, né? Isso. E então, também é interessante, né, Cláudia? Você, até aproveitando aqui a sua experiência, quando você passou a adotar, né, utilizando aqui os cordeiros que ficam na ração, as fêmeas estão a pasto, mas eles ainda continuam mamando, né? Tem tido um resultado diferente no ganho de peso? Você foi adotar essa mamada controlada? Nossa, é que faz muitos anos, viu? Eu nem sei como que é, nem me lembro mais como que é. Como não era, né? Porque agora não dá. É uma rotina, virou a mortalidade, tudo. E esse manejo preventivo também, né? Evita a diarreia, melhora muito, assim, o desempenho. Ter um protocolo vacinal, ter um manejo adequado,
fêmeas de boa qualidade, né? Porque você tem um cordeiro nascendo pesado, ela com bom leite para desmamar pesado, e é uma curva de crescimento onde ele tem uma conversão muito boa, né, Cláudia? Até eu vou reforçar com você, Luciano, que eu sempre participo, né? Eu sou sócia da Aspaco, né? Meu pai já era sócio e eu sempre participei do Cordeiro. Do Campeonato Cordeiro Paulista? Cordeiro Paulista, e faz 2 anos consecutivos que eu fiquei em 3º lugar. É mesmo? Tá no pódio ali, já tá direto. Esses daqui, na verdade, bacana. São cruza white dog, que eu usei do meu parceiro, o Sandro, né? Mas os animais que eu competi são cruza Santo Inês, né? Competindo com carneiros voltados para carne. Então... Santo Inês a gente usa muito como base, né? Como matriz, né? Com habilidade materna. Na verdade, são minhas fêmeas, como eu uso ele, né? Que é muito bom, os reprodutores lá do Chico. E uso também do Sandro, o White e o Dorper. Todas, eu acho assim... Você tem feito essa experiência, esse choque de sangue... Fundamental, né? Independente, as 3 raças são animais muito bons. E aí, 3 anos já consecutivos que você está aí... como eu tenho essas ovelhas, que são 3 quartos, né? Tem essa base também de raça de carne. Então eu não vou falar, são animais puros, são cruzes. Claro, mas eu estou conseguindo... Fantástico, um resultado muito bom, isso é bom. Cláudia comenta aqui do Campeonato Cordeiro Paulista, é uma iniciativa da ASPACO, Associação Paulista dos Criadores do Ovino, que faz aqui em São Paulo já há 24 anos, esse ano completou 24 anos, que é uma competição saudável entre os criadores de ganho de peso de cordeiros e também avaliação de carcaça. O criador leva o animal daqui, da propriedade, para um espaço lá na Unesp, em Botucatu, onde todos os animais entram na mesma semana, passam por um período de adaptação e durante um período aí de confinamento, em média 50, 60 dias, todos recebem a mesma ração, o mesmo manejo, e aí cada criador com a sua raça, com o seu manejo, ele vai ter condição de mostrar o seu trabalho aqui nessa competição. Ao final dos 50 dias, os animais são avaliados o ganho de peso, e depois, durante o confinamento, e depois a avaliação de carcaça. Muito interessante, né, Cláudia, ver esse trabalho, né? O manejo sanitário também. Sim, padronizado, né? Isso que é legal. E você já está aí 3 anos consecutivos, levando aí, tá entre os 3 melhores lá. É satisfação, né, Cláudia? Ver o resultado do trabalho, né? Está mostrando o resultado. Fato. O que mostra que o trabalho que você está fazendo aqui, que é o seu dia a dia de fato, né? Você, obviamente, lá você tem condição de até comparar com os outros criadores, mas entender que o que você está fazendo aqui é óbvio e a olhos vistos que o resultado está aí de fato, né? Como é que tem sido aí esse manejo que você faz aqui? Quanto tempo esses cordeiros ficam agora aqui até desmame? Então, agora, Luciano, eu até te falei que eu comecei a adotar uma desmama um pouquinho mais tardia. Para facilitar depois a secagem das ovelhas, né? Porque eu desmamava com 60 dias, só que eu tinha que ficar esgotando, assim... Para evitar mamite. Mastite, E aí você está agora com esse manejo, com 90 dias aproximadamente? Mais ou menos 90 dias. Ela já está quase que secando, né? Já cai naquela curva de lactação já secando. Sim, e eu pensando no estresse deles, é bem menor também. Porque aí eles já nem estão ligando muito pro leite mais. É verdade. Aí eles sentem bem menos. E uma fase em que ele já veio ganhando peso, né? Quer dizer, você veio adaptando aí no CRIP, né? O animal já comendo ração, utilizando o leite da ovelha, concomitante, 2 alimentos fundamentais nessa fase de muito ganho de peso. Quer dizer, os resultados aí no desmame e no ganho de peso têm sido fantásticos. E é engraçado, e nessa fase é bom que você pode, como eles estão pequenos ainda, você investe, pode dar uma ração de ótima qualidade. Né? Que ele responde, né? Ele responde. Aí depois, conforme as categorias, você vai colocando mais fibra, podendo pôr mais resíduo, né? E nesse desmame, você chega a fazer uma mamada alternada depois, no final, quando está próximo de desmamar, ou já direto? Eu desmamo direto. Porque ela já está no final da lactação, desmamou, já vai embora. Eu vou te falar, no final, hoje a gente depois vai ver as ovelhas se encontrando, o desespero deles. No final, a gente solta com as mães, eles vão lá, mamam. Já não tá nem leite ligando direito, mais. E voltam tudo pro corte. Fantástico. Então é importante você que acompanha a expedição, nós estamos visitando diversas propriedades, como a gente sempre tem enfatizado e frisado, não existe receita de bolo. Cada um tem a sua realidade de instalações, sua realidade de produção de volumosa, a realidade de manejo, de disponibilidade de mão de obra. O importante é cada qual entender o seu sistema, o seu modelo, trabalhar com profissionalismo, com índices OTEX e sempre comparar os resultados para ver a eficiência, né? Sim, fundamental, né? Fundamental. Então vamos ver detalhes aqui ainda da Fazenda São José. Estamos aqui falando de mamada controlada,
de manejo reprodutivo dentro do sistema que a Cláudia vem desenvolvendo. Nós vamos ter a oportunidade agora de ver as ovelhas mães desses cordeiros que estão aqui falar de manejo sanitário. Continue com a gente para você pegar os detalhes aqui, as dicas dessa visita que estamos fazendo aqui em Bofete, em São Paulo, aqui na Fazenda São José, com a criadora zootecnista Cláudia Fernandes. Pô, Cláudia, aqui mais um espaço da propriedade onde você vem conduzindo aqui a ovinocultura, né? Fala pra gente um pouco desse espaço, que características tem esse espaço que você destacaria? Então, Luciano, aqui era uma propriedade de leite, que nós, quando acabou o leite, a gente adaptou para os ovinos. Então, era um barracão que tinha um canzil e tal, a gente foi tiramos as coisas das vacas e fizemos as baias, né? Dividimos dessa forma para facilitar o manejo. Estou trabalhando aqui um corredor central, com os portões virados para o corredor central. Cada baia com coxo, bebedouro, saleiro, quer dizer, é o mínimo necessário para manter os animais funcionando. Ficou bem simples, mas ao mesmo tempo funcional. Né? Isso. E uma coisa interessante, né, Cláudia, embora você, né, você comentou, você adaptou o espaço que já existia na propriedade, o que é interessante, porque o produtor que está acompanhando a gente pode entender, para quem tem espaços na propriedade, seja um aviário, né, um antigo barracão de leite, uma pocilga, etc. Quer dizer, a ovinocultura te permite essa flexibilidade, desde, obviamente, com os cuidados mínimos, né? Sim. Mas permite essa flexibilidade, né? E tem muita gente que tem aquela, precisa ter piso ripado, preciso gastar e não sei o quê. Não, dá para adaptar. Não necessariamente. E preocupado sempre com o bem-estar, né, Cláudia? Espaços adequados, número de animais adequados a cada espaço, altura, né, o pé direito, ventilação adequada, isso é fundamental. Muito importante. E aqui você teve esse cuidado. Sim, a gente está sempre cuidando para eles estarem, né, bem acomodados. Você tem definido lotes aqui de acordo com o seu manejo, cada lote, cada categoria fica nesses espaços definidos aqui. Sim. Aqui, geralmente, como eu tenho um parceiro que eu tinha te comentado, né, tem os animais dele que ele faz a recria para depois vender como reprodutor, matriz, e a gente faz a desmama aqui. Ah, ok. Aí desmamou com 60, 70 dias, a gente vem esse lote para cá. Aqui a parte da recria, efetivamente, desse lote dos animais PO que vão para reprodução. Isso, que vão para reprodução. Fantástico. A oportunidade é a gente conhecer detalhes aqui dessa visita, mais um espaço aqui da fazenda, adaptado, como a Cláudia chama a atenção, numa antiga área utilizada para gado de leite, mas totalmente planejado, organizado, com ambiência adequada para manter os animais com bem-estar e eficiência reprodutiva e reprodutiva, que é o que interessa, né, Cláudia? Sim. Vamos lá para conhecer mais espaço? Vamos. Bora lá para a gente conhecer. Vai. Cláudia, mais um espaço aqui da propriedade, e nós falando aqui nos bastidores, conversando aqui no nosso bate-papo, você chamava a atenção da importância desse espaço. Que espaço é esse, né? E o que você vê de importante nessa estrutura aqui do manejo com ovinos, né? Aqui, Luciano, na verdade, eu adaptei também, era o pé dilúvio das vacas, e logo que a gente trouxe as ovelhas, antes das ovelhas chegarem, a primeira coisa que a gente fez foi esse brete, que até ficou, né, um pouco comprido, nem precisaria ser tão comprido, mas a gente quis adaptar por causa do cimento aqui. Tá. Então as ovelhas entram lá e eu faço todo o manejo, depois eu quero te mostrar com as cachorras, né, com as border collie, eu faço famacha, curo, sozinha, eu e a cachorra, com esse brete. Se não fosse ele, já não daria, eu já ia precisar do funcionário do meu lado. Quer dizer, no operacional é você e o border collie. Eu venho toda semana, faço, né, o manejo, o funcionário está aqui, ele que trata, está no dia a dia, claro. Mas esse manejo semanal sou eu e a cachorra. É importante mostrar isso, né, cara? Um brete de manejo, um tronco de contenção, né, ter aqui o pé dilúvio, né, os espaços necessários para manejo é fundamental. Não dá para ficar correndo atrás de bicho em curral. Não né? dá. Se eu precisasse, eu ia ter que ter uma pessoa, se não tivesse esse brete, eu teria que ter alguém para me ajudar. E esse espaço aqui, nós temos lá na frente uma seringa, os animais vão ali naquele espaço, você conduz ele por toda a área aqui do brete, tem as porteiras aí de vedação, e aqui você tem um outro espaço que é esse... que já era o pé dilúvio das vacas, né? Nem precisaria ser tão comprido assim, que a gente foi adaptando. Perfeito. Né? Não é, talvez fosse diferente se eu tivesse construído só para isso, só para os ovinos, mas como já tinha, a gente aproveitando adaptou. cada espaço, né? Fundamental. Você falava com a gente que o manejo é você quem faz com a border collie. Vamos lá para ver isso na prática? Vamos. Aqui nós vamos ter a oportunidade de ver o trabalho aqui da zootecnista Cláudia aqui na propriedade, com o manejo border collie, utilizando esse espaço aqui para você, produtor, que está acompanhando, entender a importância
desse espaço de um tronco e um brete de manejo. Vamos lá para ver na prática. Como a gente pode ver, os animais sendo conduzidos aqui pela criadora Cláudia Fernandes. O border collie lá ao fundo, lá na seringa, e vai conduzindo os animais que vão passando aí pelo brete para manejar os animais. Aqui já terminou o manejo, está repassando os animais novamente aqui, para que você possa entender essa dinâmica, esse trabalho que é feito. Uma vez os animais manejados, já conduzidos aí para o piquete novamente, mantendo os animais a pasto o restante do dia. Paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo e, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais, juntos tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Bom, Cláudia, tendo a oportunidade então, de a gente ver aqui toda a parte do seu manejo reprodutivo, no manejo que você faz com as fêmeas lá em cima, com a parte da mamada controlada, extremamente interessante, você ressaltou muito isso, né? A diferença que isso faz de ter o creeping, de ter as fêmeas, né, tendo a oportunidade de estar a pasto, os filhotes presos. Você comentava, né, que as fêmeas mantêm o score corporal, voltam mais cedo ao cio, ao mesmo tempo que os filhotes estão ganhando peso. Quer dizer, é um manejo importante, né, Cláudio? Para o seu sistema aqui, você falava até, você não se lembra de ter feito diferente do que faz hoje, né? Faz muito tempo que eu adotei esse sistema. Por isso que eu falo também, cada propriedade é um caso, né? Claro. Talvez se eu tivesse uma pastagem melhorada, um capim, né, melhor, mais adequado para ovinos, eu faria diferente, mas... Dentro da realidade... Dentro da realidade. E no estado de São Paulo, como a incidência, né, calor, umidade... Sim. A verminose é complicada também para os cordeiros nessa fase. Aliás, por falar em calor, você não faz a ideia do calor que está aqui. Dá para fritar ovo na mão. Nós estamos tomando aqui um suco de maracujá geladinho, gentilmente preparado aqui pela Cláudia, porque eu vou te falar, você não vê uma fuinha balançando na árvore, não tem uma brisa. Tá feio mesmo. Muito quente, né, Cláudia? Tá quente. E aí o que você fala, quer dizer, animais, em que pese, né, ter toda essa questão do clima, que diga-se de passagem, cada ano a gente vê aí mudanças bem drásticas às vezes, né, com chuvas muito fortes, vento. Você teve problemas aqui, inclusive, né, você relatava que nunca tinha tido problema, agora 3 de vezes ano pra cá, 3 vezes destelhou um barracão. Muito vento, chuva muito concentrada, com muito vento. Mais vento, concentrados agora. E aí adaptar os animais também é esse desafio, né, porque você, com cada mudança, o manejo, problema de casco, excesso de umidade, aí entra, né, o pé dilúvio, o casqueamento, a necessidade de uma verminose com maior intensidade de verificação de FAMACH e a seleção, é adaptar a dia a dia, né, a realidade, né? Tem que estar sempre se adaptando mesmo. Cláudia, você também definiu uma estratégia interessante aqui, que nesse sistema que você fez de fazer grupos de monta, você tem cordeiros em épocas diferentes do ano, né, o que te permite também, né, manter aí um número de animais fornecidos para o mercado. Como é que foi a sua estratégia de comercialização? Como é que tem sido essa estratégia? Você está terminando os animais aqui e vai direto para o frigorífico ou você tem outra estratégia? Não, a minha estratégia eu sou meio ao contrário, né? Todo mundo quer engordar, só engordar e vender, né, para o frigorífico. No meu caso, eu não consigo terminar. Eu com 27 quilos eu já vendo para recriar, entendeu? Então você faz cria e a parte da cria tá no ponto de desmama, praticamente desmamando já vai, porque já com esse peso você está desmamando praticamente, né? Você sim, tá mais ou menos. Pouco tempo para chegar nesse peso. Sim. Então o peso entre 27 e 30 quilos vai para o terminador. Já vai para o... Que até você tá vai próximo visitar, aqui? né? Um deles é o Juliano. O Juliano? Sim. Vamos lá, vamos visitar o Juliano aqui em Botucatu, tá pertinho, aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer lá o trabalho. É seu parceiro aqui no projeto? Também é. Tá, você comercializa os cordeiros com ele? Ele é um dos parceiros que eu também... Que você comercializa? Alguns cordeiros eu comercializo lá com o professor. Tá. Depende da demanda. Depende da demanda. Os outros, tendo preço, pagando direitinho, é bom, então o mercado tá aí, né? Facilita eu ter várias estações, claro, né? Porque às vezes ninguém tem cordeiro, você tem os animais disponíveis. E aí, nessa estratégia para você achou a melhor estratégia? Por que não terminar? Qual que foi a sua tomada de decisão de não terminar? Custo de ter que manter o cordeiro até 35, 40 quilos, e como eu faço essa monta escalonada até pela instalação, tal, começa a ficar apertado. Porque você dependeria de mais espaço para manter pelo tempo de confinamento, sim, né?
Aí... como você falava aqui há pouco, né? Adaptar a sua realidade para o manejo que te adequa e tá sendo rentável. Você acredita que hoje nesse modelo te dá resultado? Tá, dá sim. Tranquilo? Eu giro mais rápido, né? Tem essa vantagem. O seu fluxo acaba sendo mais rápido e o intervalo também entre comercializações acaba sendo mais curto. Sim, né? Senão você demora um pouquinho mais, né? Fantástico. Cláudio, você comentava conosco aqui, nós vamos ter a oportunidade de ver agora aqui esse manejo, né, que você e os Border Collie têm feito aqui. Você fala que, né, tem o seu colaborador que tem as atividades mais pesadas aí de cerca, roçada, etc. Mas o manejo mais direto com as ovelhas você que desenvolve, né? Sim. É um trabalho que você já veio fazendo desde o início da implantação, você já começou a fazer essa... Sempre. Na verdade, a época que eu atendi o Sebrae, eu não tinha muito tempo para dar atenção aqui, né? Ok, porque você ficava mais tempo viajando e acompanhando outros produtores, né? Aí, sabe que tem aquele ditado, né? Que o olho do gordo, o olho do dono que engorda o gado. É verdade. E aí eu senti que mudou muito, assim, o nosso, né, o olhar clínico. Com certeza. Você já percebe de longe a ovelha andando diferente. É verdade. Eu costumo brincar que é os 10 minutos de curral todo dia, né? A ovelha fala com a gente, né? É um animal gregário, vive em grupo. Qualquer mudança no comportamento é um animal que está com algum problema, uma bicheira, uma diarreia, uma enfermidade qualquer, mas ela manifesta, né? Você vê na ovelha, né? Sim. É notório. Para quem tem essa vivência do dia a dia do curral, você percebe... Você viu ela afastada do rebanho, alguma coisa tem. Alguma modificação aconteceu, né? Tem alguma coisa diferente. Esse manejo que você tem trabalhado, né, de fazer, né, a passar os animais em brete, você construiu aqui também, aproveitando um espaço que já existia, um curral de manejo com tronco com brete, né? Qual a importância que você vê de montar essa estrutura, já que é só você que mexe, né, no caso? Eu acho, Luciano, que o brete, assim, se pensou em ter ovelha, já faz o brete. Não tem essa, quando eu tiver 200 ovelhas eu faço um brete. Não, porque primeiro que o manejo preventivo, sem o brete é complicado. É verdade. Né? Você passar o olho é diferente de você lá olhar uma por uma. Claro. E agarrar a ovelha para olhar, você já vai precisar de mais 2 ou 3 ajudantes, né? Eu acho que é inconcebível, né, Cláudia? A gente pensar, você num curral com 100, 50 ovelhas, você ficar correndo atrás de ovelha, a ovelha pula para um lado e pula para o outro, estressa a ovelha, cansa quem está mexendo, pouco produtivo, né, de você fazer. O que você falou, é inconcebível você pensar não ter um tronquinho, né? E eu vou te falar, pro funcionário desestimula, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu não vou olhar aquela ovelha, não, é a trabalheira que dá. E a ovelha é um animal que você tem que né, fazer o preventivo. Tem. E muitas vezes o funcionário desanima, eu falo, não, tá morrendo muito e tal. Mas quando você vai ver, você não deu condição dele trabalhar, né? Sim, aí fica difícil, é importante. Né? É o bem-estar do colaborador também, né? Dar condições para que o manejo seja adequado, né? A espécie que nós estamos trabalhando, no caso ovino, né? É fundamental esse trabalho, né? E a vantagem das ovelhas, né? Que eu vou puxar para o meu lado, é que a mulher pode, né? Isso. Não é uma espécie bruta. Verdade, Você tem que ter, né, claro. Um gado de corte, por exemplo, só uma mulher não consegue. Não dá conta. Não dá conta. Por mais que tenha estrutura também, é bem mais bruto de você mexer às vezes. É muito mais bruto, Aliás, você chama atenção numa coisa que a gente tem percebido, né? O 4º estado que nós estamos percorrendo, já mais de 200 visitas realizadas, e a presença cada vez mais frequente da mulher na atividade, tanto da ovinocultura quanto da caprinocultura. Você chama atenção exatamente nesse aspecto, né? Da mulher, a presença da mulher cada vez mais recorrente na atividade, né? Por onde a gente tem passado, a gente percebe isso, que é uma atividade, como você chamou a atenção, da mulher poder estar realizando, né, fazer as atividades, o manejo adequado. A gente percebe também na caprinocultura, na ovinocultura de leiteira, normalmente a mulher é que está na frente da ordenha, que ela é mais criteriosa, né, tem mais cuidado, fazer o pré-dip, pós-dip, quer dizer, é de fato um espaço que a mulher está ocupando muito, né, Cláudia? Você vê isso, os criadores, do modo geral, onde você tem contato também, tem acontecido aqui no estado de São Paulo? Bastante. E é interessante até, na parte de mamadeira, é sempre a mulher que vai dar, né? Que tem mais paciência. Tá certo. Né? Essa parte pacienciosa, a mulher ganha, né? É verdade. E que traz essa característica, né, da atividade, de ter esse espaço também de a mulher poder estar atuando, né? Isso, é muito bom. E falando desse espaço da mulher atuando, é que nós vamos ver o trabalho que a Cláudia faz aqui no manejo. Como ela falava há pouco, nós estávamos comentando aqui, no espaço que ela tem aqui da estrutura, criou um manejo aqui com o brete, com o tronco, com a seringa, onde os animais são conduzidos. Ela e os 2 border collie que ela tem, ela faz a condução para o manejo sanitário.
E é isso que nós vamos ver aqui, o trabalho que a Cláudia faz no manejo. Vamos lá para ver esse manejo? Vamos lá. Bora lá para você conhecer esse trabalho sendo feito pela Cláudia do manejo aqui na propriedade. Etapa Sudeste, Estado de São Paulo, da Expedição Via Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Malacaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais e agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça Tropicana. Toda a estrutura do alambique permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça Tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça Tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça Tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça Tropicana em barris de Imburana, de Jequitibá, de Bálsamo e de Carvalho Europeu. Eu vou degustando a minha cachaça Tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a capinocultura, com a cachaça Tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Via Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça Tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Cláudia, um grande desafio do produtor é trabalhar a ovinocultura a baixo custo, né? A gente sabe que a alimentação hoje representa 60%, 70% do custo de produção, dependendo do sistema adotado. Você tem trabalhado aqui forte também na seleção dos animais resistentes à verminose para poder trabalhar a questão dos animais a pasto, não é isso? Sim. Foi o que você veio fazendo ao longo desses anos? Sim, eu com a ajuda como eu fiz mestrado e doutorado lá na Unesp, o professor Alessandro, a gente fez uma parceria, então eu emprestava animais, sempre tive aula com ele, depois a gente continuou nos outros experimentos ajudando, contribuindo com ele, e então faz mais de 20 anos que a gente seleciona os animais susceptíveis, então a gente descarta, e vamos segurando só as ovelhas mais resistentes. Ovinocultura a pasto é viável, tem que trabalhar com indicadores e seleção, né? É o fato, né? Isso. Aí, na verdade, a minha passagem também não é o ideal, mas acho que é a realidade aí de muita gente, que é o máximo que a gente faz é estercar com o próprio esterco das ovelhas mesmo. Você tem que base de gramínea que você tem aqui na fazenda? Aqui é a estrela, que a gente já tinha, Braquiária decumbens, que também dá para adaptar muito bem as ovelhas, e o medícola, que elas não gostam muito. Então, e mesmo assim... Tem que dar essa revezada nos piquetes. A gente vai revezando, mas as borregas mesmo, as cordeiras, a gente adapta aos poucos na braquiária, e depois elas vão super bem. Como é que você tem feito esse manejo, né? Você separa aqui o rebanho por categorias, né? As diversas categorias. Como é que você tem conduzido essas categorias no seu manejo nutricional aqui? Aqui, o que acontece? A gente desmama as ovelhas, aí as cordeiras, eu seguro um pouco mais para colocar, os machos vão embora, né? Para abate, e as ovelhas, as fêmeas, a gente vai adaptando aos poucos, a partir do 6º, 7º mês. Você começa a soltar em piquetes. Até o 6º mês ela fica confinada. Eu vou deixando ela mais presa. E essa adaptação mais em função da própria gramínea que você tem, né? As braquiárias, como eu não tenho a gramínea ideal. Aí você tem que ir adaptando aos poucos. Para não dar fotossensibilização. É interessante você falar, porque é até bom para quem está acompanhando aqui a expedição, que fala que o problema da fotossensibilização em braquiária, ela é muito comum, ou mais comum, nas borregas, né? A categoria mais sensível, né? As ovelhas adultas, de certa forma, já estão adaptadas. É pouco comum a gente ver né, a fotossensibilidade em ovelha adulta. Porque a gente já viu, às vezes, trocar o sal, tem um sal mineral, né? Para ovinos, consegue segurar bem as adultas, a gente não tem problema nenhum. É importante você que está acompanhando a Expedição Via Brasil, essa experiência prática aqui da Cláudia, lá em casa também é só braquiária.
né, esse cuidado que a gente tem que ter. As borregas e adaptando aos poucos para que ela possa introduzindo nas áreas com braquiária, para que evite o problema de fotossensibilidade. E ovelha adulta sem problema, desde que, como a Cláudia ressalta aqui, sal mineral de ovinos, porque Sim. Você tem a composição adequada, com os macro e micronutrientes adequados à categoria, é o que vai permitir o uso aí, né, dessas áreas de pastagem com braquiária. E a gente está vendo um lote aqui, né, de matriz, que está nesse espaço aqui, né, e você tem esse manejo que solta de manhã e só prende à tarde? À tarde eu prendo principalmente por causa de predador. Uhum. E aí eu dou uma suplementada com resíduo, mas o resíduo depende da época do ano, de soja, trigo. Aí o que tiver disponível à época, dependendo do preço, você vai avaliando. Isso, mas assim também só um suplemento, umas 200 gramas por cabeça. Base é pastagem mesmo, Isso. Né? O animal a pasta. Bom resultado, tranquilo, os animais com bom score corporal, conseguindo um bom trabalho de reprodução com os animais a pasta? Sim. Tranquilo? Aqui, como a minha base são ovelhas deslanadas e tal, eu consigo fazer de 3 a 4 estações de monta por ano. Assim. Fantástico. Você vai dividindo grupos de monta? Vou dividindo porque aí eu otimizo o barracão, né, de desmama, das ovelhas a gente vai lá depois dar uma olhada. Vamos lá conhecer esse trabalho, vamos falar da parte reprodutiva aqui. Sim. Mas focado aqui então na parte de nutrição, o seu sistema, podemos dizer que praticamente é um sistema extensivo, então muito mais extensivo do que semi-intensivo. Semi-intensivo para essas categorias que eventualmente você mantém preso por um determinado período, mas o campo é praticamente... Nas matrizes praticamente sim. 100% a campo, né, o tempo todo. Né? E aí a sua estratégia aqui na propriedade foi dividir em piquetes, né? A gente sabe que nós estamos agora no período de chuva, pastagem ok, com abundância, quantidade e qualidade, e época da seca, como é que você maneja isso? Aí eu tenho que nem agora, eu só dou um cheirinho de resíduo. Na época da seca mesmo, sem pasto, a gente tem que aumentar um pouquinho. Dependendo, a gente trata daí 2 vezes nesse período. Aí você aumenta a suplementação, aumenta um pouquinho. Mas continua a pasto. Sempre a pasto. Aí você fez divisão de piquetes, você consegue rotacionar e colocar em piquetes, fazer diferimento de alguma área para manter? Sempre, principalmente agora é importante você descansar, senão passa, né? Exatamente, a altura, tal, elas também não comem. Fantástico. E aí você mantém então nesse esquema totalmente a pasto, sem nenhuma dificuldade? Sem nenhuma dificuldade. Ovinocultura a pasto, o que a gente tem mostrado e pregado dentro do custo de produção. Então você, produtor, nós temos que ser especialista em produção de volumosos. Primeiro, antes de ser um pecuarista, temos que ser agricultor, produzir comida, né? E o ano todo, porque seca é igual carnaval, todo ano tem. Nós temos que trabalhar efetivamente para atender as demandas nas diversas épocas do ano. E aqui a gente está mostrando na prática, aqui com a zootecnista Cláudia, aqui no município de Bofete, na criação da ovinocultura de corte, né, a ovinocultura totalmente a pasto. E vamos conhecer detalhes aqui do projeto, conhecer mais as categorias e os manejos aqui do rebanho aqui na propriedade. Cláudia, nós estamos numa área de pastagem aqui, um dos piquetes, lote de ovelha que está ao fundo aqui, ovelhas paridas, né, que nós tivemos a oportunidade de ver os filhotes que estão lá no CRIP, né, que estão na ração. Como é que você tem conduzido o seu manejo sanitário? Que você tem trabalhado um protocolo sanitário? Existe um protocolo que você faz com frequência? Como é que é esse manejo? Sim, Luciano, em relação à verminose, eu faço famacha até elas parirem. Quando eu paro, eu faço em todas, dosifico todas, que é uma fase complicada para elas. Com certeza. Depois a desmama, eu volto a fazer o sistema do famacha de novo. É sempre o famacha como referência. Sim, só os vermifugas que estão... Que necessariamente precisa. Isso. E aí vem para o seu critério de seleção, né? Aquelas que estão recorrentes ali na famacha... Desmamou fraca, durante a gestação também, muita verminose. Você já vai entrando na cadernetinha ali, né? Já, eu tô sendo bem... Se ela não der resultado, aí vai embora. Vai para abate. Isso mesmo, estou sendo bem criteriosa. Fantástico, importantíssimo, né? A gente tem falado sempre isso, tem que ter critério de seleção. Cada vez mais, um animal que tem um ciclo curto de produção, se você aperta o seu manejo e você aperta esse critério de seleção, ao longo do tempo, em 2 anos, seu rebanho está completamente mudado, para melhor, né? Sempre, com certeza, né? Um ciclo curto. Sempre melhorando. E além desse manejo da verminose, que outros manejos você faz aí, vacinais ou dentro do controle? Aí no terço final de gestação, antes de cada estação de monta, eu faço o carbúnculo, a vacina contra carbúnculo, né? As costidioses. E a Paraven eu também costumo usar. A Paraven eu uso pelo menos uma vez por ano. Perfeito. Mas sempre também no dia na pré... No pré-parto, né? No final da gestação. Filhote parido, né? Nascido. Pariu, qual que é o manejo com os filhotes? Os filhotes eu faço a primeira dose aos 30 dias. Contra a costidiose.
Ok. E com 10 dias, quando eu subo os cordeiros aqui para essa instalação que vai começar a mamada, eu já faço para coccidiose, com coccidiose, para prevenir coccidiose. Me ajudou demais. Controlou bem, mortalidade. Muito a mortalidade e a diarreia. Perfeito. Então, são importantes, é importante a gente falar sempre desses calendários. Eu não me importo de ser repetitivo até nas visitas a gente falar, que é exatamente para a gente fazer aí um processo sempre de produtor entender a necessidade de ter protocolo sanitário. Tem que ter, né? Não tem como não ter. Né? Sim. As doenças estão aí. Compete a gente conviver e evitar que elas aconteçam. Né? Sempre melhor o preventivo, né? Não tenho dúvida. Cláudia, a parte de instalações, você tem algum manejo também que compõe o manejo sanitário na parte de limpeza e desinfecção de instalações? Tem algum trabalho que você tem feito? Sim, a gente limpa, que nem agora quando a gente desmama, os cordeiros vão embora, a gente sempre dá uma, como que fala, deixa um vazio, né? Damos uma limpada, passamos vassoura de fogo, a cal virgem. Ok. Dá uma boa... Tá na rotina também. Tá na rotina, tem que estar. É um trabalho de prevenção, né? Preventivo também. Desinfecção, instalação e limpeza das instalações dentro do calendário vacinal compõe aí as diversas ferramentas de manejo. Sim. E mostra o resultado na prática, né? Mortalidade baixa, animais sadios, evita de problema, resultado no ganho de peso dos cordeiros, sempre com resultado positivo, né, Cláudia? Isso, sim. Fantástico. Então estamos vendo aqui mais um lote, ovelhas aqui a pasto, como a gente pode ver, né? Os animais com excelente coro corporal, conduzindo aqui todas as fases, manejo da pastagem, rotação aqui dos piquetes, manejo sanitário adequado para resultado com o cordeiro no gancho, ganhando dinheiro com o produtor vendendo cordeiro. Então vamos entender um pouco mais agora do manejo com essas fêmeas, chegando lá nos cordeiros dessa mamada controlada. Vamos lá para entender isso? Vamos lá. Bora lá. Bem, Cláudia, nós mostrávamos há pouco ali o espaço de manejo, né? Você tem ali o curral de manejo com seringa, com brete, né? Com toda a estrutura necessária. E você falava com a gente que aqui é você e o seu border collie, né? Os border collie aqui, as duas fêmeas que você tem, trabalhando o manejo. É uma ferramenta fantástica, né, Cláudia? Sim, Luciano, eu brinco que hoje eu nem venho para a fazenda se elas não estiverem comigo. Elas vão e voltam, né? E hoje o meu funcionário, ele está no dia a dia, mas a revisão do rebanho, tudo, eu faço sozinha com ela. É suficiente, um cachorro bem treinado, o rebanho já vai ficando condicionado, você consegue conduzir no brete para fazer o manejo necessário por dia. Sim, é muito importante o cachorro ser treinado, claro. Porque sem treino daí ele atrapalha em vez de ajudar. Mas elas são essenciais hoje para mim. Vamos lá conhecer esse trabalho, ver aqui na prática. A Cláudia vai fazer uma demonstração para a gente. Nós estamos aqui com um lote de ovelhas a pasto. E nós estamos aqui no espaço, vai levar aqui para dentro do curral e colocar ali no brete para a gente entender como é que é esse manejo com o border collie. Bora lá para conhecer? Away. Como a gente vê, o comando aqui foi dado aqui pela Cláudia. Os animais estão lá no fundo do pasto. E aí vem o cachorro trazendo aí os animais. Lie down. Lie down. Fica, lie down. Os animais indo aí para a área de curral. E nós vamos ver agora esse manejo lá nos currais, como a gente vinha falando. Bom, como a gente falava aqui, nós estamos vendo o manejo aqui no brete. Os animais estão lá na seringa. Né? A Cláudia vai conduzir aqui com a border collie para conduzir os animais aqui para dentro do brete. Como ela falava aqui, basta ela, o cachorro treinado e, como a gente falou, a estrutura necessária para que o produtor possa ter o mínimo, né, de estrutura para tocar os animais. A gente vê aí o cachorro lá no fundo, tocando os animais aqui para dentro do brete. Sem morder. Né? E aí as ovelhas já vão passando, vão entrando aqui por toda a área do brete de manejo, né, possibilitando e fazendo. E a criadora já aproveitando, né, para curar alguns animais necessários, vai fazendo a revisão dos animais. E serve aqui para qualquer manejo, né, Cláudia? Se for fazer um famacha, curar os animais, vacinar, vermifugar, quer dizer, sim, o manejo está aqui. Se eu te falar que até eu consigo fazer naquela parte que é mais baixa, até o casco eu faço delas aqui no utilizando ela aqui nesse espaço. Eu sozinha consigo, eu seguro. Se você quiser, eu vou te mostrar. E como você falava, né, quer dizer, tá aí os animais, né, a seringa ao fundo, você conduzindo com a border collie, ela está lá posicionada, os animais estão prontos para entrar, e à medida que você vai passando os animais, vai conduzindo e ela vai entrando e o lote vai rodando aqui dentro, né? Sim. Facilita muito, né? Demais. Agora aqui são duas coisas importantes, né, Cláudia? Você teve o cuidado de fazer aqui o brete, né, fazer o tronco, o cachorro efetivamente, para que tenha, né, a condição necessária para você trabalhar, né? Sim. Vamos lá, vendo um pouco mais desse trabalho, entendendo aqui essa dinâmica, né, utilizando aqui na fazenda.
Cláudia, um detalhe aqui das instalações, embora você tenha comentado conosco que você adaptou as instalações, nesse caso aqui era uma instalação de equinos, mas você teve o cuidado de planejar também um jogo de porteiras que te facilita, vira corredor, manejo, quer dizer, mais uma vez você e a Border Collie com o jogo de porteira facilita tudo, né? Sim, Luciana, até eu e meu marido a gente brinca, quanto mais curralzinho e porteira tiver, melhor, facilita bem o manejo. Quer dizer, aqui a gente está vendo o corredor central, nós temos essa baia lateral aqui das ovelhas, né? Aqui o outro espaço e as ovelhas estão lá fora nos piquetes. Você agora, para conduzir aquelas ovelhas para aqui, bastou fechar os portões aqui, virou um corredor, né? Já virou um corredor. Já de acesso direto aqui para os animais. Nós estamos chamando a atenção aqui, você que está acompanhando, para você ver, né, esse dia a dia aqui da propriedade e a importância de planejar detalhes, tem que ser funcional, de baixo custo, mas ela tem que estar facilitando o dia a dia. Agora nós vamos ver a condição dessas ovelhas que estão a pasto, entrando aqui nesse espaço aqui, voltando aqui depois do final do dia de estarem a campo. Nós estamos vendo aí o manejo das ovelhas que estão aqui a pasto, que são as ovelhas paridas, e a criadora Cláudia conduzindo agora com a Border Collie, vai levar os animais aqui do pasto, trazendo aqui para dentro das instalações, onde as ovelhas vão agora ficar com os filhotes o restante do dia, dentro desse esquema aqui da mamada controlada. Bom, agora aqui, Luciano, as ovelhas vão dormir com os cordeiros. Eu tirei elas do pasto, vou dar o suplemento aqui para elas e eu abro para os cordeiros passarem a noite com elas. Okay. Eu fiz uma porteirinha aqui e essa porteira passa a noite aberta, que eles podem entrar e sair. O detalhe aqui da instalação. Eles são novos ainda, eles estão aprendendo. Bom, Cláudia, nós vamos caminhando aí para o final dessa nossa visita, né? Eu primeiro gostaria de agradecer imensamente por estar nos recebendo, por ter dedicado aí um tempo da sua agenda para nos receber, parabenizar pelo trabalho, pelo seu entusiasmo, pelo seu empenho na atividade, né? Pela paixão e amor pela ovinocultura, né? Que você demonstra, só de conversar e de falar a gente vê isso, né? Nitidamente. Como é que você está vendo aí esse cenário da ovinocultura no estado de São Paulo? Você teve a oportunidade de passar pela academia, participou lá da Aspaco ativamente, em vários momentos da Aspaco, foi consultora do Sebrae, desenvolvendo trabalhos de associativismo com produtores. E como é que você está vendo esse momento hoje da ovinocultura aqui no estado de São Paulo? Eu acho, Luciano, que a ovinocultura, ela tem a demanda, tem a chance, né, de se organizar e ser uma atividade bem lucrativa. Uhum. Né, com um corte, você vai comer um cordeiro hoje num restaurante, quanto que é, né? É verdade. Então tá faltando a organização dos produtores. Acho que é o maior gargalo que você vê hoje, que é essa organização. E ter também, né, persistência, ter um bom manejo, né, Claro. não digo uma receitinha de bolo, mas você fazer trabalhar com profissionalismo, né? Profissionalismo para ter uma produção, não adianta, né, querer tirar, largar as ovelhas no pasto, que nem gado, assim não vai, né? Tem que ter um manejo mais... É outra espécie, outro manejo totalmente diferente, né? Mas eu acho que é super... Você está vendo, você tem percebido algum movimento de aumento de criadores ou criadores que já estão falando em aumentar o plantel? Como é que você está vendo qual que é o seu sentimento em relação ao crescimento ou não da ovinocultura aqui no estado? Não, eu vejo bastante gente querendo começar, a perspectiva é boa, assim, o aumento de produtores, quem vê essa demanda, né, que precisa aumentar para ter produção suficiente, eu vejo uma perspectiva boa para a ovinocultura. Fazenda São José, Cláudia Fernandes, onde que eu tô, onde que eu vou? Como é que é essa ideia? Vai aumentar o plantel? Como é que está seu projeto, seu projeto de vida? O que você está pensando aqui na atividade? Eu quero, Luciano, como eu te falei, como sou eu que faço o manejo, né? Eu quero ter
estabilizar o rebanho, umas 250 matrizes, não, para mim, eu acho que pelo que eu faço, o modo que eu faço, não adianta eu também querer chegar a 500 ovelhas, que eu não vou dar conta só nesse esquema que eu faço. Otimizando o funcionário, ele fazendo outras coisas também. Então eu quero estabilizar. Um patamar de 200, 250 matrizes, está dentro do seu modelo, do seu desenho. E aí podendo vender as fêmeas depois, um valor, né, claro, um agregado, pela seleção que eu faço, todo o trabalho e tal. Com certeza. Espero poder disseminar, né, animais resistentes à verminose, né, com bom desempenho. Esse que é o meu sonho, assim, continuar. Então a ideia é continuar nesse processo de seleção e chegar nessas 200, 250 matrizes. E recriando as ovelhas, selecionando, não adianta também, não quero comprar animal de fora, nada, eu quero usar as minhas mesmo. Vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos são animais... Perspectiva da ovinocultura sair da vida da Cláudia é 0. 0. Minha e do meu marido. 4, Aliás, vamos estar lá conversando segunda-feira, que é outro apaixonado, aficionado pela ovinocultura, técnico da ACO, né, um conhecido antigo, presidente das PACO, já passou por várias ações, vários modelos. Nós vamos estar conversando sobre o criatório lá, Chico Borborema, conhecido como Chico Borborema, né? Muito conhecido aqui no estado de São Paulo, Brasil afora. Quer dizer, não dá para se ver sem a ovinocultura na vida de vocês, né? Aqui. Ovelha, as nossas vidas sem ovelhas não tem como, então somos viciados em ovelha. Fantástico. Claro, sempre que a gente tem a oportunidade, né, por onde a gente tem passado, eu peço aos criadores, né, que deixam a mensagem a quem já está na atividade, a novos criadores que pensam entrar e aqueles que são apreciadores, né, da ovinocultura e da caprinocultura. Queria que você deixasse a sua mensagem para quem nos acompanha. Eu gostaria de, como eu sou apaixonada pela ovinocultura, eu acho que é uma atividade que tem perspectiva, só precisa ter uma certa organização, um manejo adequado, né, nutrição e tal, mas que é uma atividade bem promissora. Eu acredito na ovinocultura e em novos criadores, produtores que resolverem entrar, tem tudo para dar certo. Quem quiser fazer contato com você, quiser conhecer ou comprar matriz, tem um Instagram, um telefone de contato, como é que a pessoa faz contato contigo? Eu tenho meu Instagram, que é Cláudia Fernandes. E pode mandar mensagem direct, você faz contato. Então segue aí o link para você que quer conhecer aqui os detalhes da Fazenda São José, da criadora Cláudia Fernandes, entender do manejo, fazer contato, vir aqui comprar matriz já totalmente adaptadas e selecionadas a campo. Oportunidade você tem de fazer contato, siga aí, né, aqui a criadora Cláudia Fernandes, Estado de São Paulo. Cláudia, nós vamos caminhando aí para o nosso final. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. É você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia da nossa caminhada pelo Brasil afora e os vídeos completos desta e de outras visitas você assiste no canal do YouTube. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.